Olá, está no ar o programa Transição e é com muita alegria, mas muita alegria mesmo, que contamos com a sua presença. E mais um ano se passou e a esperança de um mundo melhor surge no coração de todas as pessoas. E para conversar conosco sobre a chegada de uma nova era, contamos com a participação do orador, médium e educador Divaldo Pereira Franco. Olá, Divaldo. Como vamos? Você está bem? Bem, graças a Deus. Muito bom, muito boa a tua presença. Divaldo, com a chegada desse novo milênio, muitas pessoas anteveem, assim, fazem prognósticos de tempos difíceis. Algumas religiões falam até em fim dos tempos, onde os justos vão ser recompensados, onde aqueles que são maus vão para os sofrimentos eternos. Como o Espiritismo vê essa questão, Divaldo? Como há de uma grande transição que vem acontecendo. A origem dessas conclusões está no Apocalipse de João, quando ele narra as tragédias do fim dos tempos morais, que naturalmente vão sendo confundidos com os tempos geológicos. Jesus também referiu-se, como nós lemos em Marcos 13, versículos 1:33, é fascinante notar que ele saía do santuário de Jerusalém e disse aos discípulos que aquelas pedras ruiriam e chegaria tempo em que não ficaria sequer uma sobre a outra. Sim. Atravessaram o vale do Cedron e foram para o Jardim das Oliveiras. Então os discípulos, assustados, perguntaram ao Senhor: dize-nos quando isto vai acontecer, como será? E ele narra o célebre sermão profético. É um sermão caracterizado por imagens muito fortes, ao sabor da mentalidade da época, que hoje, perfeitamente decodificadas, essas imagens encontram perfeita compreensão nos acontecimentos, tanto do planeta, como da situação socioeconômico-moral da criatura humana. Vemos os tsunamis, as erupções vulcânicas, as tragédias, as chuvas, a mudança climatérica, sim, o aquecimento global do planeta, como efeitos naturais de todo um processo de mudanças. E vemos também a violência urbana, o desequilíbrio, a vulgaridade, como de transformações morais. O Espiritismo estabelece que a Terra é um planeta de provas e de expiações. E ela tem uma graduação, como todos os planos do universo, e vai passar para o mundo de regeneração. Estamos vivendo essa transição, essas mudanças para um mundo melhor. Acreditar que tudo acabaria num caos e que os espíritos eleitos iriam para o reino eterno de ociosidade e os maus para uma punição perpétua, não deixa de ser uma imagem psicológica infantil, ainda ingênua, de punições e de prêmios. Se nós considerarmos a eternidade do ponto de vista além do tempo e do espaço, essas colocações são muito pueris. O Espiritismo considera, pois, o fim dos tempos morais perturbadores, o fim dos tempos em que a Terra, ainda nas suas convulsões, está adaptando-se para ser um mundo de regeneração. Então, dessa forma, nós entendemos que é bem esperançosa essa maneira de ver. E na Gênese, nós encontramos, a Gênese é um dos 5 livros que compõem todo o arcabouço da doutrina espírita. Em a Gênese nós temos ali vários pontos onde os espíritos dizem a respeito de que nessa época espíritos mais evoluídos, tanto intelectualmente quanto moralmente, estariam presentes nesse momento de transição. O que você tem a dizer, Divaldo? Sem dúvida. É a última parte, aliás, da Gênese. A Era Nova é o último capítulo. Kardec fala de que a Terra seria visitada por espíritos nobres para promover o progresso. Não é a primeira vez. Oportunamente, nos períodos mais primários, nós recebemos visitantes de outra dimensão. Discute-se se de Capela, se da constelação de Cocheiro. É secundário. O espírito nobre Emmanuel narra-nos em A Caminho da Luz que esses espíritos vieram da constelação de Capela, lá de Cocheiro. E eu confesso concordar plenamente com a palavra autorizada do nobre mentor. Mas se não foi de Capela, foi de outro plano. Porque nós vimos subitamente a erupção de cultura, as raças, a raça ariana aparecer, o israelita, o árabe, os indo-europeus,
com características muito próprias de regiões totalmente diferentes da Terra, do Pithecanthropus erectus ao Homo sapiens, com as nossas características. Então, Kardec anuncia que haverá um espírito de uma nova era. Há informações de que esses espíritos já estão chegando desde os anos 70, quando a Terra e o sistema estariam agora entrando na constelação do Touro. Ali nós teríamos as Pleiades e teríamos uma estrela de terceira grandeza, Alcione, que seria circundada por um anel de fótons. E esse anel de fótons albergaria todo o sistema solar, criando mudanças muito típicas. Então se crê, e alguns astrônomos referem-se, que desde 1978 esta ocorrência vem se dando e que estaria concluída por volta de 2010, haveria uma mudança moral. Espíritos, quiçá, dessa região viriam habitar a Terra e os maus já não encontrariam campo para reencarnar na Terra, iriam para o exílio, confirmando a tese do anjo caído da Bíblia e daqueles que dizem que os maus serão punidos. Não é uma punição, é uma aprendizagem, mas nós podemos decodificar aquela perversidade como esse ensejo de eles irem a um planeta inferior, melhorarem-se e depois voltarem à Terra. Neste belo capítulo, Kardec resume toda essa convulsão. E de que maneira, que comportamentos são esses, desses que estão reencarnando agora com essa proposta? Pessoalmente, como se observa? Eu acredito, lendo alguns psicólogos europeus e americanos, que se apresentam como crianças especiais. Tecnicamente, não se deve rotular crianças com quaisquer títulos. Alguns rotularam como as crianças índigo, outros como as crianças cristais. Para mim, confesso, é muito secundário, porque lido com crianças há 56 anos. Convivo, trabalhamos desde o recém-nascido ao adolescente nas escolas profissionais. Então nós notamos uma mudança muito curiosa. Os psicólogos percebem que a hiperatividade infantil dobrou de maneira expressiva nos últimos tempos, né? Crianças com uma percepção, conhecimento da vida muito grande, uma faculdade de entender que não são manipuláveis. Então, eu acredito que esse conceito denominado índigo e cristal, tirando-se o título que é secundário, caracteriza as crianças da nova era. E eu conheço algumas que estão dentro desse padrão, uma vivacidade intelecto-moral que surpreende. Então, é bom as pessoas não confundirem com atitudes mais agressivas e confundirem, ou hiperatividade, como você colocou. É bom realçar isso para os pais, porque alguns estão encontrando, eu diria até um desculpismo para alguns comportamentos inadequados, para dizer que são, não, essa criança é uma criança índigo. Tirar o rótulo, não é, de um erro grave. Tirar, né? Eles estão com características diferenciadas para proporcionar o surgimento de uma nova psicopedagogia, uma psicologia infantil e uma pedagogia adequada. Não se pode permitir que a criança seja mal educada. Perfeito. E trazendo a hiperatividade, a terapêutica médica oferece um painel enorme, um leque de recursos muito bons. As psicoterapias estão aí para poder ajudar. É amar e disciplinar. E não encontrar mecanismo de justificativa para que essas crianças deem campo às inclinações negativas que trazem, ou aos processos orgânicos e nervosos que os espíritos ainda não conseguiram equilibrar. Divaldo, muito se fala na chegada de um mundo de regeneração, enquanto que nós vivemos hoje ainda passando por essa transição de um planeta de provas e expiações. Como é, para quem nunca ouviu falar, como é isso? Que transição é essa desses dois mundos?